Olá! Nessa 27ª semana de Tecnologia Metroferroviária, nosso trabalho ele vem tratar sobre as lições aprendidas e melhorias implementadas na execução da via permanente do monotrilho da linha 15 Prata, do metrô. O trabalho foi composto por 4 autores, né, sendo eu, Larissa, hoje eu sou engenheira civil, responsável pela parte de qualidade do consórcio construtor, o CML, o Márcio, que é engenheiro de produção metroviário, o Maurício, que é engenheiro de qualidade também do metrô, e o Rodolfo, que é engenheiro de qualidade de inspeção, que vai me ajudar nessa apresentação desse trabalho. Um pouquinho para introduzir o assunto, hoje a linha 15 da Prata do monotrilho, ela tem um contexto já de execução, onde a gente tem uma etapa já em operação, que vai da Vila Prudente até a estação São Mateus, aproximadamente 13 quilômetros de via. Hoje está em implantação, em construção, na verdade, uma estação, a estação Jardim Colonial, que seria a 11ª estação da linha, e também 2 trechos prioritários para auxiliar na manobra dos trens, de 380 metros a oeste da estação Vila Prudente e a leste da estação que está quase sendo finalizada, Jardim Colonial. Além disso, também ainda não em operação, mas já implantada, temos 1,7 quilômetros de via, que é a ligação entre a estação atual São Mateus e a próxima estação Jardim Colonial. O sistema de monotrilho, ele é composto por estruturas em concreto, onde o método executivo é realizado com base, iniciando aí pelo remanejo arbóreo e também o remanejo das interferências das companhias, né, que têm as suas estruturas subterrâneas, então toda a estrutura de gás, a estrutura de saneamento básico que passa ali pela via, ela é remanejada para possibilitar a implantação do sistema. Posteriormente são feitas as estacas, né, no caso as nossas fundações, blocos, também a construção e concretagem dos pilares, para posteriormente poder ser lançadas as vigas pré-moldadas, que é onde o trem efetivamente roda, né, considerado a via permanente do nosso modal, que é o monotrilho. Além disso, também são implantadas estruturas metálicas, como a passagem de emergência, os finger plates e os pivôs de travamento, que são estruturas auxiliares para o bom funcionamento e operação do modal. Hoje, considerando os 2 trechos que estão em construção, né, e todo o trecho que já foi feito uma análise de melhoria utilizando 2 ferramentas, onde as ferramentas são as lições aprendidas e a metodologia de PDCA, para que a gente pudesse verificar onde são necessárias as melhorias, né? Então, nessas vigas que estão sendo construídas ou nessas estruturas que estão sendo construídas para a implantação desses trechos prioritários e também do trecho recentemente implantado, foram vistas melhorias. As primeiras são em pré-moldados, né, nas nossas vigas guias, como eu disse, é o que forma a nossa via permanente elevada, e tiveram alguns pontos que foram levantados como pontos de melhoria. Um deles é o estudo de traço, o segundo é a alça de içamento, então ela é bem voltada para a parte de projeto, além também das melhorias de fabricação, que consequentemente melhoram as nossas manifestações, diminuem, né, as nossas manifestações patológicas, e também ajudam a um melhor atendimento aos critérios de geometria e topografia. Como complemento, alguns itens de controle tecnológico de concreto também foram melhorados e implementados, e continuam sendo, né, para uma próxima etapa de obra. Ao lado, então, a gente tem o nosso modelo de viga, né? Então, um deles é sendo sacado depois da desforma, e embaixo a estocagem delas. Além das melhorias encontradas nos pré-moldados, também foram vistas algumas melhorias dos itens moldados, né, ou instalados no local, que seria na própria via permanente, nas monolizações e nos elementos metálicos. Conforme citei, um dos elementos metálicos é o finger plate e o pivô, e neles também foram vistos pontos de melhoria para esse trecho. A monolização, ela é, na verdade, a ligação entre 2 vigas, depois de lançadas. Em alguns casos, ela contém o finger plate, em alguns casos, ela só é uma monolização contínua.
Então, a primeira melhoria nas estruturas foi o estudo de traço, onde nós tivemos uma reavaliação do traço de 50 MPa, que é aplicado tanto para as monolizações quanto para as vigas guias pré-moldadas. Nesse traço, focou inicialmente na melhoria da trabalhabilidade, para que a gente pudesse ter um concreto mais fluido, um concreto mais consistente, né, que a gente evitasse, então, outros problemas patológicos. Com isso também focou um pouco na reação ao álcool agregado, que já vinha sido atendida, mas nessa nova etapa, com um pouco mais de foco, justamente para avaliar se algumas patologias já vistas, como as fissuras ou outras reações, não podiam estar sendo causadas por esse item. Então, ele é um ponto focal aí para essa nova etapa. A resistência do concreto em relação ao esmagamento e abrasão também foi um ponto de melhoria, visto que numa das instruções de projeto, já definidas lá no edital, era solicitado, porém com base em normas de pavimentação, justamente para garantir uma melhor resistência a desgaste dessas estruturas. Em relação ao projeto, as alças de içamento, que são colocadas nas vigas para possibilitar a desforma dela, né, o saque dela por meio de içamento, originalmente estavam colocadas em 2 linhas de fixação, porém acabava ficando bem no eixo da viga, né, no eixo de rolamento dessas vigas, e os pneus acabavam passando por cima, e aí causando, né, conforme ao longo do tempo, um desplacamento que foi visto posteriormente aí ao início da passagem do material rodante. Era feito com argamassa polimérica também, o que a gente entende que pode ser um dos motivos do desplacamento. Então, como ponto de melhoria para esse item, foi feito um estudo de materiais, né, de reparo com diferentes composições, analisamos algumas delas e concluiu-se que o concreto com sulfato de alumínio, ele seria o mais adequado para essa aplicação, né, onde ele atende ao nosso curto tempo de cura, que é necessário quando é feito um reparo noturno. Ele atende à nossa necessidade de realizar um vassouramento, porque a consistência dele permite isso, além da sua resistência alta inicial e a sua grande atendimento ao arrancamento. Outro item também, como foi falado, as alças estavam bem no eixo dos pneus, então elas foram reposicionadas para o eixo da viga, de forma que o pneu pudesse ter o menor contato possível aí ao longo do tempo, e com isso aumentando um pouco até a sua durabilidade. Os reparos também dessas alças passaram a ser feitos com o concreto com sulfato de alumínio, concreto voluminoso, e foi adotado uma área maior, para que a gente pudesse ter um ponto maior de aderência também desse reparo. Em relação ao processo de fabricação, foi sempre na busca da redução das manifestações patológicas, então nós começamos a melhorar algumas etapas, né, de fabricação, onde foi determinado que o concreto ele necessitaria de um maior abatimento, levando o slump para 22, mais ou menos 3, então um concreto bastante fluido, para evitar possíveis patologias ou nichos, né, causados ali no momento de concretagem. Além disso, os caminhões e as betoneiras só iniciavam seu lançamento quando outra betoneira também estivesse na obra, e aí com isso nós conseguimos evitar as juntas frias entre uma etapa e outra. Foi determinado que o preenchimento ele seria sempre feito das extremidades da viga para o seu eixo, pois nas extremidades é onde a gente tem uma maior concentração de armação, e com isso você consegue ali no início ter um maior controle desse preenchimento. Foi melhorada também a vibração desse concreto, para que, junto com o concreto de maior fluidez, ele pudesse realmente preencher todos os vazios entre as armações. Todas essas etapas, né, de melhoria, então, para a gente conseguir entender se elas estavam sendo efetivas e também para um maior controle, foi gerada uma ficha de inspeção. Essa ficha, logo depois da concretagem, né, e posteriormente ao saque, ela é preenchida, ela é feita de forma visual e apontando qualquer tipo de manifestação patológica, inclusive as alças, que já são manifestações previstas, elas são apontadas justamente para ter um controle de fabricação e entendimento aí dos reparos realizados. Também foi feita uma ficha para fissuras, algumas delas não necessitam de tratamento, mas o consórcio, né, junto com o metrô, entendeu que era viável ir monitorando essas fissuras. Em relação agora um pouco à geometria dessas vigas, né, nós temos uma particularidade de tolerâncias bastante restritivas no projeto, devido à passagem, né, e às restrições do material rodante,
onde pede que nós tenhamos precisões bastante milimétricas e que hoje, em relação aos parâmetros das NBRs existentes, elas não são suficientes para conseguir suprir quando simplesmente se atende às mesmas. Então, acaba que o projeto ele acaba sendo bastante restritivo quanto às medições e a parte de geometria. Para controlar e garantir que essa restrição fosse atendida, hoje são feitas aproximadamente 450 medições por viga, divididas em largura, nivelamento, superelevação e ortogonalidade, e também são feitas medições para as monolizações, porém num volume menor, de aproximadamente 60 medições, também porque é proporcional ao seu comprimento. Então, o primeiro item, como foi citado, é a largura. Hoje a nossa medida padrão é 690, mais ou menos 3 milímetros. E aí o intuito é a gente passar um pouquinho por uns itens que foi desenvolvido de equipamentos, né, para conseguir medir, e no caso da largura, nós desenvolvemos um braço de medição, que foi elaborado aqui para o projeto, e nele são alocadas 2 trenas a laser para possibilitar a medição na faixa de rolamento lateral, e aí com isso, medir-se a largura da viga, principalmente no ponto crítico, que é a passagem do pneu, ela está atendendo a tolerância de 3 milímetros. O segundo item de geometria é o nivelamento, tanto lateral quanto superior dessas vigas, para garantir que elas estejam o mais planas possíveis, ou o mais próximo do projeto possível, onde a gente tem uma tolerância de 3 milímetros a cada 3 metros. Então, foi adotada uma régua metálica de 3 metros e um paquímetro digital para medição. A medição é feita na face superior, também na faixa de rodagem, e no alinhamento lateral, na sua faixa de rodagem também, assim como a medição de largura. É feita de forma intercalada para que a gente possa reduzir o máximo possível de pontos não abrangidos pela medição. Então, a cada 3 metros, a gente faz a medição, né, a cada 50 centímetros, mas a gente também volta essa régua para poder intercalar, conforme a figura abaixo. Em relação à superelevação, a superelevação ela é uma necessidade de projeto, já vem definida em projeto ela é específica para cada viga, e com isso, então, a gente definiu a utilização de inclinômetro digital, e a medição ela é feita nos montantes das formas, né, que consequentemente são os montantes das vigas, correlacionados ao projeto. Então, no caso dessa viga específica, nós mediríamos dos eixos 5 ao 11, sempre nesse mesmo eixo, para garantir que a forma foi ajustada na superelevação correta. A tolerância para esse item ele é de mais ou menos 0,125 graus e sempre em relação ao projeto. Então, se o projeto previa uma superelevação de 0, então a gente pode ter no máximo 0,125 graus aí de tolerância. O último item é a ortogonalidade, né, em relação à geometria, para garantir que a face lateral e a face superior da viga estejam ortogonais e que o trem, né, vai passar com o máximo de conforto nessa viga é medida a ortogonalidade. Hoje ela tem uma tolerância de 0,17 graus, né, mais ou menos 0,17 graus, e o equipamento que foi adotado é o inclinômetro digital dobrável. As medições são feitas basicamente nas quinas superiores, onde é o nosso ponto crítico de passagem do trem, a cada 50 centímetros e a cada 2 metros nós fazemos uma medição em ambos os lados aí para garantir que o alinhamento também esteja ortogonal. Em relação à documentação dessa geometria, nós fazemos todas essas verificações, mas também para conseguir ter uma análise do que realmente está atendendo e as estatísticas relacionadas a essas medições, nós lançamos esses dados em uma planilha eletrônica, tanto para a largura quanto para o restante das medições, e conseguimos enxergar, principalmente no caso da largura, um item um pouco mais gráfico, onde a gente pode avaliar se a viga está estreitando ou alargando em determinados pontos. O restante dos itens é lançado em planilha eletrônica de forma apenas de dados mesmo, né, e a gente consegue, em função da tolerância, analisar os que estão dentro ou fora do parâmetro. Eu sou o engenheiro Rodolfo, eu vou dar continuidade na apresentação. Irei falar agora sobre o parâmetro de contraflecha. A NBR 9062 de 2017, que trata de pré-moldados, ela prevê que a contraflecha prevista máxima, ela é dada pelo comprimento da viga dividido por 250. Esse valor, ele implica um limite de contraflecha em uma viga de 30 metros de 12 centímetros. Contudo, para as vigas do sistema monotrilho, nós entendemos que esse limite ele afeta diretamente o conforto da viagem.
portanto, nos trechos onde nós já executamos, foi necessária a realização de ajustes com o preenchimento do concreto nessas regiões. E para os novos trechos, nós adotamos um limite de 2 centímetros para as contraflechas. E como que nós fazemos a verificação das contraflechas? Nós utilizamos um equipamento topográfico, que é a estação total, e fazemos medições a cada 50 centímetros na região das extremidades das vigas guia, e no restante da viga fazemos medições a cada 1 metro, com um ponto adicional no centro do vão da viga. E essa verificação topográfica, ela gera para nós um gráfico onde nós fazemos uma avaliação se a viga guia está atendendo à tolerância dos 2 centímetros. Nesse gráfico, nós vemos que a linha cinza, ela representa a verificação realizada com a viga ainda na forma. A linha amarela, ela representa a verificação da viga após a realização da primeira proteção. E a linha verde, ela vai representar a viga após a proteção longitudinal com as movimentações já executadas. Um aspecto que nós precisamos controlar nas vigas guia é a realização do vassuramento. Ele tem como função fazer um atrito da via com o material rodante, para aceleração e frenagem do trem. Ele originalmente era verificado com base em uma placa padrão, e nas novas vigas guia nós entendemos a necessidade de realização de parâmetros de ensaio nesse vassuramento. Dessa forma, nós adotamos um ensaio utilizado em meio rodoviário, que é a mancha de areia, onde você faz o espalhamento da areia e verifica esse espalhamento com base na nossa placa padrão, onde nós fizemos esse mesmo ensaio nela para ter a referência. Outro ponto que nós temos que verificar nas nossas vigas é o controle da temperatura, pois temos um risco da formação de tringita tardia nas vigas, pelo fato de elas serem elementos pré-moldados e terem concreto de alto desempenho. O que acontece na tringita tardia? Ela é formada pela diferença de hidratação do concreto. Então, nas regiões onde tem uma temperatura maior, a hidratação do concreto ela demora mais para ocorrer. E quando ela ocorre, como no restante do concreto ele já está endurecido, nós criamos tensões não previstas no concreto que geram tração, portanto, gerando um quadro fissuratório no concreto. E para essa verificação, nós colocamos termopares dentro do concreto e fazemos o acompanhamento da temperatura. Esse acompanhamento, ele depois é verificado para a utilização, por exemplo, de medidas de mitigação, como o uso de gelo, serpentinas ou outros. O nosso componente da via para a passagem do material rodante é o finger plate na região das juntas de dilatação. Sem ele, o material rodante nessa região de junta, ele sofreria uma força onde afetaria o conforto da passagem do trem. Então, nós colocamos as placas para diminuir esse efeito do conforto. Dentre as melhorias que nós adotamos nos finger plates, nós instalamos chumbadores e travamentos adicionais nas placas para melhorar a execução e a concretagem delas. Nós incluímos cantoneiras nas placas dos finger plates, nessas placas base, porque nas placas originais o concreto ele ficava exposto e corria o risco de desplacamento. Também incluímos furos para a concretagem das placas do finger plate para evitar a ocorrência de vazios. Nas placas superiores, nós incluímos um ponto de fixação a mais para a colocação dos parafusos, para garantir a fixação e evitar a ocorrência de perda de torque nessas fixações. E também fizemos uma alteração na arquitetura das placas laterais, pois o projeto original ele previa que um dos dentes ele tinha pouca inclinação, sendo que na instalação dessas placas poderia ocorrer o risco desses dentes se encostarem. Portanto, nos novos finger plates, mesmo esses dentes eles têm uma inclinação maior. Para o finger plate, nós também fizemos algumas melhorias nas inspeções. Como estamos melhorando? Nós fazemos uma inspeção detalhada de todos os componentes, todas as caixas e fixações.
nós fazemos a liberação desse conjunto montado com uma variação máxima de 1 milímetro. Por quê? Nós entendemos que o fingerprint ele vai ter essa variação de fabricação e depois terá uma variação na instalação. E como temos que atender o parâmetro de 3 milímetros de projeto, nós entendemos que essa liberação na fábrica ela precisa ser mais restritiva. Uma outra verificação que nós fazemos em fábrica é o assentamento das placas base, das placas dentadas nas placas base, porque não podemos ter abertura entre essas placas, pois qualquer abertura ali pode influenciar em um esforço maior nas fixações. Uma outra verificação é a revisão total do fingerplate após a realização de galvanização das placas. Por quê? A galvanização pode gerar excessos de zinco em algumas regiões que podem afetar a qualidade dimensional do conjunto fingerplate. Outra melhoria que nós implantamos foi devido à perda de torque que nós observamos nos parafusos instalados, pois nós instalávamos eles inicialmente apenas com uso de torquímetro de estalo. Então, devido a essa perda de torque, nós reavaliamos os conjuntos de fixação junto ao consultor de fixação especializado e nós fizemos algumas alterações nas especificações dos parafusos e nos procedimentos de instalação e torqueamento dessas fixações. Nos conjuntos de fixação, nós fazemos algumas aplicação de um produto para fazer a vedação, para impedir a entrada de água dentro dos conjuntos, melhorando assim a durabilidade dos parafusos e a parte interna dos conjuntos de ancoragem. Também nós fazemos a aplicação de redutor de atrito nas roscas dos parafusos e nas cabeças dos mesmos, para conseguir obter uma melhor força de união com o torque previsto. Também nós fizemos uma alteração na especificação dos parafusos, onde atualmente eles são parafusos um pouco menores, contudo eles possuem um maior comprimento de rosca, para melhorar a fixação deles nas placas. E para a fixação deles, nós utilizamos hoje um torquímetro digital que possui torque e ângulo. Esse torquímetro, ele gera um gráfico que, com base nesse gráfico, nós conseguimos fazer uma avaliação se a força de união ela está sendo atendida. Um outro componente que nós melhoramos aí a verificação é o pivô de travamento. Por quê? Nós temos que ter uma atenção muito especial nessa folga que ele possui, porque o pivô ele faz um travamento transversal da via, mas ele permite uma movimentação longitudinal. Por que isso? A nossa via ela é composta de módulos, cada módulo é independente, separado por uma junta de dilatação. Contudo, quando um trem está passando em um módulo, ele começa a ficar em movimento e o outro fica em repouso. Se nós não colocamos algum componente de travamento, quando o trem passar pela junta de dilatação, ele pode sofrer problemas de conforto. Essa imagem ela ilustra o que eu acabei de falar. Então, nós temos aí o pivô nessa parte de baixo e esse movimento que é o que a gente precisa que o pivô trave. Porque se ele movimentar demais, a gente pode ter esse problema do conforto do trem e, inclusive, ter problemas das placas se chocarem, as placas superiores do fingerplate. Nós temos um vídeo aqui onde nós ilustramos um pouco esse movimento de que o pivô tenta impedir. Nesse vídeo, o trem está passando na outra via, nós estamos filmando a via onde ele não passa, mas dá para observar a grande variação que ocorre na transversal. Se não houvesse o pivô de travamento, essa variação seria ainda maior. E, no fim, que conclusões nós chegamos? As metodologias de verificação geométrica, elas permitem avaliar as condições de fabricação das vigas e, com isso, nós podemos fazer melhorias na fabricação, avaliar se o conjunto de forma está adequado e se a gente precisa fazer alguma manutenção neles. O banco de dados de qualidade de fabricação, ele começa a ser utilizado como parâmetro de qualidade para a fabricação de novas vigas e monolizações. Então, nós conseguimos avaliar se houve um aumento na qualidade ou se a qualidade está começando a deixar a desejar. E aí nós começamos a implantar procedimentos para melhoria dos parâmetros.
E o nosso ciclo de melhorias, ele não para aqui, ele vai sendo aplicado novamente, vai gerar um novo ciclo de melhorias para os novos trechos a serem implantados, e nós devemos implantar essas melhorias também no monotrilho que está sendo implantado na linha 17 Ouro. Determinadas melhorias ilustradas aqui, elas já estão sendo utilizadas no trecho operacional, e essas melhorias, elas foram fundamentais para diminuirmos drasticamente as ocorrências verificadas no trecho de operação. O acompanhamento da temperatura de hidratação do concreto, ele se mostrou muito importante para tentarmos diminuir possíveis manifestações patológicas de fissuras. E nós estamos fazendo estudos para que, onde nós estamos detectando temperaturas maiores, vamos aplicar alguns efeitos de mitigação, como, por exemplo, gelo, serpentinas ou outros. Uma coisa que nós notamos é que os parâmetros aplicados nas normas brasileiras, eles precisam ser muito mais restritivos para o monotrilho, por conta da interface com o material rodante e a sua influência. Então, nós não podemos simplesmente utilizar os parâmetros de tolerância de norma para aplicar nas questões dimensionais de concreto e fingerplate do monotrilho. E, por fim, o sistema monotrilho, ele possui uma grande eficiência e confiabilidade operacional. Isso se demonstra pela implantação de vários monotrilhos ao redor do mundo e monotrilhos já em operação, desde que sejam respeitadas as suas especificidades, em especial com relação à tolerância restritiva que ele possui. Obrigado.